Olá, bem-vindo a mais um Cura Livre. É um canal que fala sobre autoconhecimento, saúde, bem-estar, lifestyle. E hoje eu tô com um convidado incrível, que eu tô atrás dele faz tempo já, desde que eu descobri que ele existe. E ele me concedeu um tempo da vida dele que é bem agitada, num dia 13 de outubro, um dia após um feriado, para a gente conversar sobre o cannabis. Não sei se eu falei certo. Bem-vindo, Igor. Olá, bom Bom dia, dia. Márcia, bom dia a todos do Cura Livre, todos os espectadores. Sinto-me muito honrado de estar aqui com vocês, é um prazer enorme Que bom. começar meu dia já na sexta-feira, na presença de pessoas tão bacanas assim como vocês. Bom, eu falei certo? É cannabis? É canabidiol? É o que? É maconha? O que que é? Vamos lá. Produtos derivados da cannabis, né? Ficou como cannabis medicinal, né? O grande responsável por tudo é o canabidiol, na verdade. Não existe só o canabidiol na planta, né? Mas o canabidiol como Ah, é é uma uma molécula, composição. isso, é uma molécula encontrada em maior abundância na planta, assim como o THC, foram eles que foram os primeiros a serem estudados lá no Entendi, início, né? E aí por isso que ganhou-se o nome de canabidiol, óleo de canabidiol. entendi. Eu vou citar algumas questões que até são dúvidas minhas, que eu acho que pode, né, ajudar outras pessoas aí. Eu estudei muito por cima, assim, né? Fui pesquisando para quais tratamentos seriam indicados. Então, a gente sabe que para criança que tem autismo é interessante, mal de Parkinson, insônia, depressão, se eu estiver errada e viajando na maionese, você fala. Certo? Ansiedade, para mim seria excelente, mas eu te pergunto, eu sou super ansiosa, tá? Eu não tomo nenhum remédio. Se eu tomar o óleo do cannabis ou fumar um beck, é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa, tá? Por quê? Vamos lá. Nós, nós temos um sistema endocannabinoide já no nosso organismo, né? E ele é geralmente ativado por demanda, né? Temos lá anandamida, temos 2-AG, são os endocannabinoides, que se ligam aos receptores endocannabinoides dentro do nosso organismo, e aí vão ser responsáveis pelos benefícios de acordo com cada patologia, tá? O responsável pela psicoatividade é o THC. O THC não é um vilão, o THC não é um cara ruim que é encontrado na planta, mas ele é responsável pela psicoatividade. A grande diferença, respondendo a sua pergunta, em você fumar um beck, né, fumar um cigarro de maconha e tomar o óleo, é a concentração de THC que ali é encontrado, né? Sim, Nas flores, nas plantas que as pessoas compram no mercado underground, a quantidade de THC ela é muito superior à quantidade de CBD. Por isso, o efeito psicoativo. As concentrações de THC que são encontradas nos extratos, nos óleos, tanto um óleo que seja um full spectrum, que tem uma quantidade até 0,03% de THC, ou um óleo que seja o que a gente chama de 1 para 1, que é a quantidade, mesma quantidade de sim, CBD, a gente tem a mesma quantidade de THC, eles não dão nenhuma alteração psicoativa, né? São doses medicinais que vão agir tendo benefício terapêutico. entendi. Aí você é meu médico, vai lá, me indica. E hoje, né, a gente sabe que. Porque assim, como é que. Por que eu tô te perguntando isso? Eu tenho um filho meu que é mais velho, que ele foi morar uma época na Califórnia, quando ele era mais novo, e a primeira coisa que ele fez foi correndo fazer a tal da carteirinha lá para ter acesso a. E não foi para tratamento, foi oba, né? E lá vende qualquer tipo, enfim. Aqui no Brasil, a gente não tem essa questão comercial, né? Então, assim, não existe uma farmácia, né, que tenha a especialidade tanto na flor quanto no óleo. A gente não tem, né? Então, como é que eu faço
se meu médico me receitar, vamos supor, Márcia, você precisa usar a flor, porque no seu caso é só flor. O que que eu faço? É, aqui ainda aqui nós não temos a mesma política antidrogas que a gente tem lá fora, né? Na Europa, quanto na América. Acredito pela cultura mesmo do nosso povo, né? Pela mistificação em relação ao THC, em relação a Sim, ficar chapado, né? Nós até encontramos alguns óleos de canabidiol vendidos nas farmácias, né? Que são até produzidos aqui no Brasil. São óleos que não têm concentração alguma de THC. THC, né? São óleos puros. Acabam que eles têm um valor, um custo acessível um pouco mais alto, tá? Existem também associações, né? E existem também as pessoas que trabalham na indústria, que têm plataformas de importação dos óleos lá de fora. Nós tivemos recentemente uma proibição da Anvisa em relação às flores, né? A sua pergunta foi em relação às Sim, flores. Então, nós tivemos essa proibição e hoje em dia está muito difícil a gente poder fazer esse tipo de prescrição para o nosso paciente, onde tem muito valor, né? A flor tem muito valor. Muitas das vezes, num resgate, em um momento que você precisa entrar com a forma vaporizada, num momento de crise do paciente, de uma crise de abstinência, muitas vezes uma crise de agressividade relacionada ao autismo, você não consegue vaporizar a flor ali naquele momento, né? Existem os shots de CBD, enfim. sim. Mas a flor é uma forma de alívio imediato que você consegue inalar altas concentrações de CBD e aí concentrações terapêuticas do tipo do THC que nela contém. Existe a possibilidade, e é indicado, quando muito bem indicado, a possibilidade do habeas corpus. É quando o paciente ele tem uma patologia formal, né, alguma doença formal, que se beneficie do tratamento com canabidiol, que mostra benefícios em relação aos tratamentos medicamentosos que ele faz, porque muitas das vezes esses tipos de doença ela não tem tratamento, né? Os remédios eles desaceleram alguns sinais e sintomas da doença, né? Como o autismo não tem um remédio que trata o autismo em si, o Parkinson não tem um remédio que trata o Parkinson em si, são todos remédios que controlam, né, as manifestações da doença, né, digamos assim. E quando a gente faz o tratamento com o canabidiol, um tratamento com o médico, um tratamento sério, acompanhado com o médico vê os benefícios em relação ao tratamento com canabidiol, o médico vê a possibilidade de retirada das medicações alopáticas que causam efeitos colaterais para caramba, Em e aí outros junta aspectos, né? em outros aspectos de vida. E aí, juntamente com isso, a gente conseguindo ter um acompanhamento do paciente. Né? Não é assim, o paciente chegou hoje, eu prescrevo óleo, semana que vem eu estou dando entrada no habeas corpus. Não, eu preciso ter um acompanhamento com o médico, com o paciente, ter benefício desse tratamento, conseguir elucidar isso tudo direitinho, por escrito, juntamente com o advogado, para poder, né, entrar judicialmente para o indivíduo conseguir comprar o seu tratamento, poder plantar o seu tratamento em casa. Isso vai entrar também muitas outras questões por trás, não só do benefício do tratamento, mas muitas das vezes também qual é a condição financeira desse paciente, né? Muitas das vezes ele plantar, ele produzir o próprio óleo dele, fica muito mais em conta, muito mais barato para ele, de ele conseguir aderir ao tratamento. Eu ia até te Então, esse perguntar isso, assim, tem hoje, por exemplo, o tratamento, ele tem, por exemplo, quem tem plano de saúde, consegue fazer pelo plano? Tem o, pelo SUS? Como é? É só o, tra- particular? o tratamento já existe pelo SUS, né? Em São Paulo, eles já estão implantando, tá? O deputado Caio França, pioneiro nisso, já implantou no SUS. E também aqui em Búzios, no Rio de Janeiro, já está sendo implantado também no SUS. Isso está sendo tudo um processo ainda, né?
precisa também, tem algumas Normas. indicações de doenças formais, né? Esclerose múltipla, espasticidade de esclerose múltipla, essas doenças assim, o paciente consegue ter o benefício pelo SUS, tá? Entendi. Só voltando Ai, anteriormente desculpa. não, anterior, que eu até esqueci de falar, aqui no Rio, em São Paulo, em Porto Alegre, em alguns outros estados do nosso Brasilzão, nós já temos clínica canábica, tá? Ah, que legal. É, clínica voltada para medicina canabinoide. Aqui no Rio, Porto Alegre, Curitiba, temos a Gravital. Inclusive, eu trabalho com a Gravital, Ai, que tá? Faço os legal. atendimentos presencialmente. Então, é uma clínica 100% canábica, tá, Márcia? Todos nós, profissionais, temos as nossas formações em paralelo, fizemos nossa certificação em cannabis medicinal e trabalhamos lá voltado para isso. Em Curitiba também tem uma outra clínica, Eu vou até depois te pedir o link para eu colocar no canal. e isso, dá uma olhadinha. Em Curitiba também tem uma outra clínica que chama Renasce. A que eu conheço, né? Tô falando que são de dois irmãos gêmeos, amigos, médicos também, que são Sim, ótimos. Então, assim, a gente já está trabalhando para crescendo. isso, crescendo. Espero que futuramente aqui se torne igual é lá na Europa, igual é lá nos Estados Unidos. Sim. A gente vê muito benefício com o óleo da cannabis medicinal. Só para entender, por exemplo, falando quimicamente, né, eu sou péssima de química, mas é mais ou menos assim. Para cada caso, você vai usar uma quantidade de como é que é? CBD, CBD e THC. isso, isso, Dependendo da situação, você usa esses dois componentes. isso. Ou não usa o THC, só o CBD. Vamos lá, cada paciente é um paciente, não, Sim, não existe receita de bolo. Na medicina convencional, digamos assim, também é dessa maneira, né? A gente não trata doença, a gente não trata, enfim, a gente trata pessoas, né? E com a cannabis medicinal é a mesma coisa. Cada indivíduo, ele vai agir de uma maneira ao canabidiol, ao óleo, né? O organismo vai receber de uma maneira, vai ter reação diferente. Nós temos que ter alguns discernimentos em relação ao THC, né? A gente precisa tentar evitar ao máximo o THC em crianças, né? Em crianças, estudos demonstram em menores de 21 anos, né? Porque não tem ainda o sistema nervoso central todo formado. Então, nesses indivíduos, nessas crianças, a gente às vezes acaba usando um canabidiol puro, né? Sem o THC. Mas o canabidiol ele é só o nome. Existem outros canabinoides menores que estão ali presentes também. Que é ah, CBG, CBN, CBT, o CBC, os terpenos, os canabinoides menores que também fazem ação positiva. Mas como eu disse lá no começo, o canabidiol foi quem ganhou toda a fama, mas é porque ele é o que tem mais estudos. sim. Se você botar numa plataforma de estudos, vamos procurar o canabidiol, por exemplo, você vai encontrar centenas de estudos. Se você colocar o canabigerol, por exemplo, o CBG, que hoje em dia estão falando muito, não enche uma mão em quantidade de estudos, né? Então, assim, algumas ocasiões, a gente não usa o THC. Paciente com história de psicose na família, paciente com psicose diagnosticada, em que essa psicose não está bem controlada, não está bem estabilizada, o THC não é interessante, né? Então, assim, não é para todo mundo, né? A gente deve individualizar o caso, tanto individualizar a quantidade de dose, por isso que a gente Sim. tem que acompanhar tão de perto. Não tem como a gente prescrever o canabidiol e abandonar esse paciente. O tratamento com Existe. cannabis medicinal depende muito de um acompanhamento próximo. Aí vamos supor que existe assim, existe as patologias já, né? A pessoa tem um câncer, a pessoa tem não sei o quê. Mas vamos supor que, no meu caso, graças a Deus, eu não tenho nada além de problema mental, né? Que eu acho que todo mundo tem, né?
Aí eu vou, faço uma consulta com você, e aí você faz uma anamnese comigo, né? E aí você, mesmo com a anamnese, porque aí você vai ver as questões emocionais, e não só as emocionais, mas acho que também na anamnese você, já tô deduzindo o que você faz, olha como é que eu sou, né? Mas, tipo assim, por exemplo, você também deve falar como é a minha rotina, né? Se eu faço atividade física, se eu não faço, o que que eu como, o que que eu não como, enfim, se eu bebo água, se eu tomo café, se eu fumo, o que que eu faço. E também você deve pedir exames. Exame de sangue, exame de urina, ver o nível de vitaminas, de aminoácidos, de blá blá blá, que eu não sei tudo o nome, magnésio, sei lá o quê. E aí, em cima disso, você vai montar uma Isso, fórmula para isso, Márcia. isso. Esse é o grande problema. As pessoas elas acharem que elas têm um probleminha mental, elas não têm nada. E, cara, não, né? Eu A tenho, eu tenho. mente a mente é mãe, ela que comanda. Se a gente não cuida da mente, a mente vai cuidar da gente em algum momento, né? Aquela questão. A gente pode ter um corpo bom, mas a cabeça tá ruim, a gente não Mente, consegue corpo fazer e nada, alma, né? Tem que cuidar dos né? três, né? A gente pode ter uma cabeça boa, mas se o corpo estiver ruim, pô, dá ruim. Tem que estar tudo andando ali em A gente sintonia, pode dizer, né? então, Igor, que é uma medicina holística, porque ela É, cuida tem- claro, da a gente como um medicina, todo, né? a medicina ela precisa cuidar de um paciente como um todo, É. né? A gente acaba se especializando na medicina, a gente vai lá para cardiologia, vai para nefrologia, mas antes a gente tem uma especialidade chamada clínica médica, que nos ensina a gente ver um paciente como um todo, para posteriormente poder ver o paciente como um especialista. Mas não podemos deixar de achar que o paciente só tem aquele órgão, que ele é um paciente como um todo. A receita da cannabis medicinal, a gente faz a minha consulta geralmente é 1 hora de Aí consulta, eu vou me 45 consultar com minutos, você, uma viu? Porque hora. eu tô vendo Tá que eu tô bom, cheio de problema. que ótimo, legal. E aí, o médico precisa ouvir, né? O médico precisa ouvir. O próprio paciente, ele fala para a gente o que está acontecendo, né? O próprio paciente, ele mostra para a gente o que está acontecendo. Os, os exames laboratoriais, eles são exames complementares. Muitas das vezes, o que você está me contando, eu já estou pensando o que, que eu posso solicitar e o que, que eu vou encontrar. Eu não vou pedir um exame para você sem saber o que, que eu vou fazer com aquilo, né? Então, você já vem me falando que você está, por exemplo, muitas das vezes desanimada, cabelo está caindo, a unha Ai, está tudo isso. quebrando, né? Eu já vou pensar nos seus hormônios tiroidianos, já vou pensar no seu cortisol, já vou pensar nas suas vitaminas, como é que tá? Então aí a gente vai fazer uma pesquisa buscando isso, né? Muito interessante, muitas das vezes no início a gente também, eu gosto de pedir exames digamos que o famoso check-up que as pessoas falam, que é um exame de início de tratamento. Basicamente, a gente vê função renal, como que está série branca, série vermelha desse paciente, para a gente poder começar a fazer o tratamento. O canabidiol é muito seguro, né? A gente não pode ter, não tem como a gente ter overdose, não tem como a gente Sim. ter depressão respiratória. Meu pai tá O tomando com muito canabidiol. custo, né? Uhum. Que é cheio dos preconceitos, né? E ele acabou se rendendo, porque meu pai já estava refém de remédio para dormir. E isso estava acabando com o mental dele, porque ele não estava aceitando mais ser dependente do remédio. E aí ele foi pro tratamento, entendeu? E tá super bem, super feliz, tá rejuvenesceu. Meu pai tem 82 anos, mas você nem diz, entendeu? E a gente tá falando para minha Perfeito. mãe também fazer, entendeu? Então, que minha mãe tem fibromialgia, minha mãe tem tudo, né? Então, enfim. E, e eu sou super a favor, né? Não, é ótimo. Eu tenho meus pacientes, eles referem que estão se sentindo garotões, cara. O pessoal se sentindo super bem. Pacientes que tem autismo, né, uma forma ali leve, moderada. Eu ainda não tenho nenhum paciente com autismo com nível de atenção severa, né, aquele nível de atenção muito alto. Mas os pacientes estão tendo uma resposta muito boa, né, principalmente nos comportamentos sociais, fobia social, agressividade, né.
Agora, É Igor, incrível. vamos deixar claro aqui, que eu costumo falar isso também bastante, assim. Nada funciona se a própria pessoa não quer. Então, assim, tirando aquelas pessoas que elas não têm controle sobre as suas vontades, né, que são poucas. No caso, por exemplo, de um autista, quem cuida dela são os pais, eles que resolvem. Todo e qualquer tipo de tratamento que eu acredito, principalmente os tratamentos assim naturais, que Deus é tão perfeito que eu falo assim, Deus deu tudo pra gente, a gente que consegue estragar tudo que ele deu, transformar em coisas Aham. ruins, né? Então, a pessoa precisa querer. Então, ela precisa também mudar algumas coisas. Ela precisa mudar os hábitos dela, ela precisa, se eu estiver falando besteira, né? Ela precisa ter consciência de que existe um sacrifício, né, em algumas coisas. Toda escolha tem uma renúncia. Então, toda vez que você escolhe para um caminho, você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Isso, a princípio, pode ser difícil, mas se você entende que aquilo é para o seu melhor, então você precisa dar continuidade. E não existe nenhum tratamento que uma outra coisa que eu acho que não tomo, mas eu acredito que seja assim, eu acredito que é que nem homeopatia. A gente foi criado com homeopatia a vida inteira, eu e meus irmãos. Uhum. E eu acredito que a homeopatia, porque a homeopatia é o seguinte, ela piora para melhorar. Ela chega no auge dela, que você fica péssimo naquilo que você está sentindo, para tipo como se fosse uma liberação. E aí você cura aquela questão e, e de verdade. A gente nunca teve um problema com isso. Eu acredito que o tratamento é igual. Eu acho que ele vai. Eu não sei, pode ser que eu esteja falando besteira e você é o médico que vai me dizer. Eu estou fazendo um tratamento com canabidiol, cannabis, sei lá, CDB, CBD, CDB, como é que é? CBD. CBD. Para mim, ansiedade, que eu estou falando de um fator. Eu teria que fazer um tratamento para N questões. Eu tô falando de mim, de uma coisinha. Para minha ansiedade. É lógico que demora um tempo para que esse tratamento comece a fazer efeito. Não é? Eu Sim. comecei a tomar o óleo, hoje eu já tô zen, tô super Não, tranquila, já consigo ficar 1 hora meditando, não sei, já transcendi, entendeu? não. Isso não existe. É isso. Com nada, né? Com nada. Você não vai ter o benefício Não, mas se da terapia. você nunca tomou Rivotril, eu nunca tomei, mas uma pessoa que nunca tomou Rivotril, a médica vai lá porque, sei lá, você teve uma perda, tá triste, sei lá, alguma coisa grave e alguém quer te derrubar, né, para você não sentir nada. Se você tomar Sim. um comprimido de Rivotril, se você nunca tomou, ela tem um efeito imediato. Tem, mas é tudo por questões de mecanismo de ação da droga, né? É É igual o isso. Zolpidem, é uma droga que tem um mecanismo de ação um pouco mais rápido. Rivotril também. Se você for ver um escitalopram, por exemplo, já não é uma droga que tem um mecanismo de ação dessa forma, né? Ela age liberando hormônio, liberação hormonal. Até regular tudo isso, vai aí 1, 2 semaninhas. Para o canabidiol, a mesma coisa, né? A gente começa Aí eu queria o saber quanto início, tempo a gente começa começa. o início do fitocannabinoide, que é aquilo que vem de fora, seja ele o CBD, CBN, CBG, junto com THC ou não, ele vai modular o nosso organismo. Nós já temos o sistema endocannabinoide no nosso organismo, que os principais endocannabinoides eram a andamida, o 2-AG, já falei anteriormente. Os principais receptores endocannabinoides é o CB1, o CB2, se ligam em proteína G, são ativados, e aí eles vão se ligar nos receptores que são localizados em cada lugar do organismo. Tem pessoa que refere que já se sentiu bem no 3º, 4º dia de uso. Minha mãe, por exemplo, ela falou que se sentiu bem imediatamente. Eu acho que é uma questão psicológica muito forte, É né? querer ficar boa mesmo, É né? querer ficar boa mesmo. E tem gente que fala que começou a sentir os resultados positivos mesmo depois de 1 mês de uso. Eu também sou paciente de cannabis medicinal e meu benefício começou depois de mais ou menos uns 30 dias de uso. O que acontece? A gente começou os estudos lá atrás através do Dr. Rafael Michulan, israelense. É tão incrível porque a grande maioria dos estudos mais robustos aconteceram em Israel, né? E acontecendo tudo isso que vem acontecendo em Israel, a Pois gente fica é. muito chateado porque eles são uma potência em relação a estudos, em relação a criança com autismo, eles são incríveis em relação a isso.
Então, lá na década de 80, década de 90, um professor israelense ganhou uma amostra de haxixe e ele estudou o THC e o canabidiol. A planta já era usada desde 1200 a.C., lá pelos povos de forma fumada, pelos povos indígenas, hindus e Sim. tal, e já resolvia uma diversas patologias, como gota, artrite reumatoide. Mas aí, estudando o canabidiol e THC, foi vendo que tinha benefícios para doenças neurodegenerativas, né? Primeiro, no início, foi epilepsia, viu-se muitos bons resultados com canabidiol puro, depois bons resultados com canabidiol associado ao THC. Começou a haver muito benefício também em facilidade de esclerose múltipla. Depois teve um tempo que a indústria americana proibiu, o que dificultou muito os avanços nos estudos, principalmente o avanço nos estudos nas pessoas. E depois que começou a ter o uso medicinal novamente, os estudos foram aumentando, aí foi vendo o benefício em dor crônica, fibromialgia, o Parkinson, Alzheimer, ansiedade, depressão. Ansiedade, muitas das vezes, ela é uma doença adquirida, né, Márcia? E ela é adquirida ao longo da vida, né? Sim. Assim como a depressão, muitas das vezes até a fibromialgia. Eu acredito que a fibromialgia seja uma doença da Eu alma, também tenho né? fibromialgia, minha mãe tem. Só que eu não aceito que eu tenho. Então, assim, eu faço de conta que ela nem existe no meu corpo, mas eu Aham, tenho. sei. Então, assim, principalmente a ansiedade, que vem adquirida ali ao longo dos anos, desencadeada por experiências que a gente tem, por vivências que a gente tem, muitas das vezes ela é resolvida de uma forma não medicamentosa. Apesar de ser médico, eu gosto muito de incentivar a ser saudável, né? A Sim. tentar não usar remédio, porque a gente se apegar ao remédio é uma coisa ruim. Óbvio que existem momentos que o É remédio ele é mais necessário. que 100% necessário, né? Por isso que também é importante o acompanhamento com psiquiatra e muitas vezes o acompanhamento com psicólogo. Ele vai saber, a gente vai saber quando começar o tratamento e quando parar com o tratamento. Mas aí, muitas das vezes, o cara desenvolve ansiedade ao longo da vida e tal, ele mudando alguns hábitos de vida, cara, se alimentar bem é um dos primeiros pilares para ter saúde mental. Para o que você coloca dentro do seu corpo. É muito bom. Você fazer uma atividade física já está comprovado através de estudos que é muito melhor do que remédio. Você sair com os amigos, estou dizendo de pessoas bacanas, De boas pessoas amizades, normais, né? Por exemplo, assim, né? eu não tenho amigo, né? Você vê, é isso. Mas a Até gente não isso é precisa difícil ter para muito mim. amigo, né? A gente precisa ter dois amigos, um amigo, três colegas, cinco colegas. Dizem que é terapêutico, É. bater papo, é terapêutico. Ok, então vai fazer uma caminhada, vai fazer uma hidroginástica, vai fazer alguma coisa que já vai te fazer bem. Não está resolvendo essas primeiras mudanças de hábito de vida, aí sim a gente começa com medicação. Ou muitas das vezes o paciente chega no momento que ele precisa de cara da medicação, e a gente entra com a medicação, muitas das vezes alguma outra medicação alopática associada ao canabidiol, e já vai introduzindo esse paciente a mudança de hábito de vida. Porque esse paciente, não adianta ele tomar medicação, resolver o sintoma que ele está sentindo e não Mas não tratar lá na tratar a raiz. causa, né? A É, raiz, né? não tratar a causa, não tratar a raiz, né? E você, eu não estou falando de religião aqui, tá? Porque assim, eu entendo que nós, seres humanos, nós temos vários corpos, né? Mas a tríade, né? Corpo, mente e alma, a gente precisa tratar junto, né? Então, eu queria te perguntar o quanto você acha que a espiritualidade, não estou falando de religião, estou falando de espiritualidade, né? Ela é fundamental para o processo de um tratamento terapêutico com um paciente seu. 100%. Não é algo que eu
falo com o meu paciente, tá? Eu acho que isso vai de cada um, né? Eu acho que a minha resposta 100% foi baseada no que eu penso. Sim, mas é o que você pensa. Eu acho muito Como importante, você vai né? falar isso para ele é uma outra questão, né? Eu, durante uma época da vida, Marta, eu fiz medicina. Na verdade, a gente vive numa competição bizarra desde sempre na vida, né? A gente cresce, a gente começa a crescer, a gente vai para a escola, a gente faz algum esportezinho ali para se manter sempre saudável, mas vai crescendo. Aí vem vestibular, né? Aquela correria de vestibular, tem que passar no vestibular. Beleza. Aí você conseguiu entrar na faculdade. Quando você conseguir entrar na faculdade, a faculdade já não é mais o que você precisa. Você já precisa pensar já na sua especialização. Ou seja, você vai para a sua especialização. E depois a outra correria que é se inserir no mercado. Depois que você se insere no mercado, você precisa se manter no É isso que eu ia mercado. falar. E aí, depois de se manter no mercado, você quer sair daquela posição que você está. Ou seja, você quer ascender na sua profissão e você quer ascender com as pessoas que estão à sua volta. Cara, isso, se você não tiver uma mente legal, uma espiritualidade legal, você adoece. E muitas das vezes a cura vem, não é só de medicação, atividade física, é você se conhecer, É o autoconhecimento. é o autoconhecimento. E aí, muitas das vezes, o autoconhecimento, ele vem se você ter uma espiritualidade, se você ter uma religião também, se você ter algo externo que você acredite, que você se apegue para que te dê forças também, né? Então, eu Exatamente. acho que faz, sim, muita diferença, espiritualidade, muita diferença crença no que a gente acredita. Eu respeito, né? Apesar de... Eu acho que médico, ele precisa... Não sei se é imparcial, cara, sabe? Não me importa, Márcia, se você é verde, amarela, preta, branca, laranja, se você é hindu, católica, evangélica. Eu não posso falar palavrão aqui, mas não Sim. me importa, sabe? Não importa. A gente vai conversar, eu vou botar a mão em você, vou te examinar do mesmo jeito, vou te tratar igual, o meu tratamento vai ser igual para você, sabe? O que Mas o que que cada um muda? acredita importa. Importa. O que que muda, já que você falou em tocar, certo? Uhum. O que que muda no seu olhar como médico, médico do corpo e médico da alma? Porque quando você falou para mim que a fibromialgia para você é quando a alma está doente, grita, e é verdade isso, a gente sabe que o corpo ele começa a reagir quando dentro de você já não cabe mais muitas coisas. Então o corpo ele reage, porque isso aqui é uma capa, né? A gente não é a gente não é isso, a gente está isso. Então assim, eu não sou a Márcia, eu estou sendo Márcia, né? Isso. Então, você não é o Igor, você está Igor. Então, assim, o Igor pode ter milhões de anos mais do que. Hoje o Igor tem 32 anos, eu tenho 50, mas o Igor pode ser mais velho do que eu. Não é verdade? Então, é isso que as pessoas precisam ter a clareza. É claro, isso é claro. Acabou o tempo de achar que isso não é real. E, gente, isso é muito real. Então, quando você começa a pensar dessa forma, muitas coisas ficam desmistificadas e as coisas parecem que ficam mais leves. Sim, E o que que muda, Igor, quando você vai me atender? Eu moro na Bahia e você mora no Rio de Janeiro. Eu não posso ir até você. Você não pode vir até mim. A gente não vai. Você não vai olhar dentro do meu olho, você não vai tocar na minha mão, você não vai. Até o cheiro da pessoa diz muito sobre ela. Eu não estou falando de perfume, estou falando de cheiro, que isso também tem a ver com várias questões emocionais, várias questões internas. Você não tem acesso a mim a isso. A gente vai fazer uma consulta online, a gente vai ficar 3 horas conversando, dando risadas, você vai saber de mim. O que que muda neste processo na hora de uma consulta, na hora de um diagnóstico? Márcia, algumas patologias que vêm até a gente para buscar forma alternativa com a cannabis medicinal, geralmente são patologias que o exame físico, por exemplo, não são tão essenciais,
né? Mas sim uma boa conversa, uma boa anamnese, um bom bate-papo. Eu vi um podcast anterior, esses dias, de um amigo psiquiatra, e ele falou, é até estranho, porque o paciente vem na gente e a gente não pede exame, muitas vezes o psiquiatra não pede exame. Não pede. E aí o paciente fala, mas como assim? Você não vai me pedir nada? Ele falou, não tem como eu ir lá no cérebro da pessoa, tirar um pedaço do material para poder analisar e tal. Então, certas patologias, né, como assim, às vezes ansiedade, às vezes depressão, o autismo, são doenças que a gente faz, o Parkinson, o Alzheimer, claro que o Parkinson, o Alzheimer, a gente tem alguns exames que a gente pede uma ressonância, a gente associa com alguns exames complementares, da alteração de substância branca, enfim, de córtex cerebral, Sim. que nos faz pensar em cada patologia. Então, assim, o exame físico acaba ficando em segundo plano, diferentemente de você estar diante de uma dermatologia, diante de uma cardiologia, até na própria terapia intensiva, no Sim. CTI, que é o trabalho, você precisa examinar o paciente, ver preenchimento capilar, ver como é que está a mucosa, ver como é que está a pupila, ver quanto que urinou, porque a gente está mexendo ali com o sistema orgânico todo. Se o paciente não urina, por que, que ele não está urinando? Se o coração está batendo muito acelerado, por que está assim? É um outro tipo de medicina, Sim. né? E sabe por que eu tô te falando isso? Porque assim, ó, eu acho, eu sou da época que era linha de telefone. As pessoas tinham o telefone fixo como tipo um bem, né? A Só linha que, de... Márcio, olha só, a gente tá na telemedicina, só que eu tô te recebendo na minha casa. Sim, E muitas das vezes eu tô fazendo a consulta com o paciente que está na casa dele. Então a gente já começa a já ter uma ligação muito é próxima. isso que eu ia te falar. Então, assim, dependendo da situação, hoje, mesmo à distância, a gente fica muito mais próximo e íntimo, paciente e médico, do que se eu fosse no seu consultório, ficasse lá sentada lendo uma revista, ouvindo aquelas músicas. Você não Isso. põe aquelas músicas de médico, né? Não, Puta, porque, gente, sério, precisa mudar isso também. Ah, entendeu? outra coisa que eu acho que tem que mudar. Eu preciso nascer várias vezes para mudar isso. Você vai. Agora eu vou mudar de pato para ganso, tá? Só rapidinho aqui, tô te falando que eu sou meio. Você vai vacinar uma criança. Aí a criança já tá ansiosa e a mãe também. Aí entra na sala de vacina, branca, a mulher de máscara, com luva, o negócio gelado. Por Pânico para a quê? criança, né? É um ambiente muito hostil, Porra! né? Por que não muda isso? Vai no dentista. Eu tenho uma amiga minha que ela é dentista maravilhosa, ela trabalha com aromaterapia, ela é dentista holística, ela é Ah, incrível. legal. Ela, inclusive, antes de. Vou trazer ela aqui pra gente conversar. Antes ela fazer qualquer questão com a criança, ela faz um reiki na criança, ela faz aromaterapia. A criança dorme, a criança fica com a boca aberta, ela faz o que ela quer. E por quê? E assim, aquela luz amarela, quentinha, aquele lugar aconchegante, né? E por que as pessoas ainda não perceberam isso? A aromaterapia é muito importante. Tem colegas médicos, principalmente no meio da cannabis medicinal. Não é meu forte, tá? Mas eu tenho alguns colegas médicos que fazem, que trabalham com aromaterapia, que lançam mão disso. Musicoterapia. E isso é muito bom. A gente quando vai na floresta, caminhar no mato, né? A gente, quando sente aquele cheirinho, De a gente casca. relaxa, né? A gente fica calmo. Aquilo lá são os terpenos, né? Os terpenos também eles são encontrados na flor da maconha. Então é o que dá o poder da gente relaxar, da gente se tranquilizar, né? Eu acho que o futuro da medicina, assim, na minha opinião, eu estou falando de medicina porque é o assunto que a gente está falando, né? É vocês, médicos, né, que estão empenhados em olhar o ser humano como um todo, com certeza vocês vão sobreviver a essa mudança, porque as coisas estão mudando. As pessoas que não querem perceber. E vocês que estão preocupados de fato com o bem-estar do ser humano, e faz jus àquele juramento que vocês fazem,
né? Porque tem gente que esquece, não só na medicina, mas em outras profissões. E agregar dentro da profissão de vocês tudo que está atrelado ao mental, o espiritual e o físico, vocês vão ser os médicos do futuro. E não tem mais por onde correr, assim, não tem mais como voltar atrás. Eu digo assim, não existe involução. Nenhum espírito nenhum espírito regride. Ele É, estaciona, né? agora a gente está na questão muito de prevenir, né? A gente quer prevenir a Exatamente. doença para que a doença ela não, o paciente não chegue para a gente num estágio tão avançado e aí a pessoa acaba que entra nas medicações ali para ver se dá um pouquinho mais de qualidade de vida antes da pessoa morrer, né? Essa geração sua, 1990 em Guaraná-Rolha, com 2000, que é a geração dos meus filhos, né? Aham. Eu acho que foi a geração mais afetada. Porque É, a minha geração, que é o papel higiênico de lixa, aquele rosa, que bala soft, tipo assim, a gente meio que. A gente é anos 70, 80. Então, assim, a gente meio que foi os que trouxeram coisas para, né? A gente foi meio. E ao mesmo tempo fomos pais muito assim permissivos, muito bonzinhos, muito tal, porque a gente queria que os filhos fossem felizes, certo? Mas essa sua geração, que é a mesma dos meus filhos mais velhos, que é uma geração assim, ou ela deu super certo, ou ela deu muito errado. E essa geração que é de vocês, não é a minha geração e não é a geração dos teus avós, e não é a geração. É que vai cuidar da geração da minha filha e da sua, e da minha é, neta. Então, vocês é que tem que fazer essa diferença. Então, assim, essa geração que eles chamam. Tem gente que chama de índigo, outros chamam de não sei. Eu não vou rotular, porque, na verdade, eu tenho a minha opinião sim, sobre isso. Eu odeio rótulo. Né? Rótulo é para eu também. produto, né? Não é para gente, não. Também. Eu acho que você tem que se identificar com algumas coisas, mas rotular, nem pensar. E Aham. por que eu estou falando isso? Mesmo aqueles que deram super errado na geração que eu digo de vocês, assim, que é uma geração. Que eu vou dizer vamos botar aí dos 20 aos 35, 40 anos, não é isso? Uhum. Porque em 2000 ainda teve gente que nasceu, que tem 20 e dois mil poucos, e tem, vinte e três tem 23 anos agora, é um adulto. É, não está perdido. Vocês trouxeram para esse grupo de pessoas que vocês deram certo para os que não deram a solução. Olha que interessante. A nossa geração ela pega um pouquinho do conservadorismo ali, um pouco antes dos anos 90, né? E já começa já muitas mudanças, né? Lógico que eu acho que o pessoal dos anos 2000 é muito mais moderno do que a gente, né? Mas assim, o que eu vejo? Eu vejo até nos médicos mais antigos assim. O que acontece? A medicina é uma profissão maravilhosa, Márcia. A medicina é Uhum. uma profissão deliciosa de trabalhar. Só que a medicina, dependendo do que você escolhe, dependendo da especialidade que você escolhe, aos poucos você começa a perder a sua saúde mental e física, né? Acredito que os médicos mais tradicionais, eles talvez não tinham tanto de cultura, né? A prática de esporte, atividade física, Não, prezar meu a qualidade de ginecologista que fez vida. parto dos meus filhos fumava comigo, grávida, dentro do meu Então, consultório. né? Exatamente. E aí mas você vê os médicos assim de sucesso, né? Os Sim. caras que atendem muitos pacientes, consultório vive cheio, um ginecologista de, sei lá, 360 dias no ano, ele fez 300 partos, né? Então, assim, o intensivista, que é a minha especialidade, por exemplo, ele está o dia inteiro dentro do hospital, cuidando só que não se cuida. A gente começa a não ter saúde mental, a gente engorda, a gente tem depressão, a gente tem ansiedade.
E aí, o médico ele consegue trabalhar desse jeito até 50, até 60 anos, né? A minha geração está com a cabeça diferente, Sim, né? A minha geração, ela quer ter qualidade de vida, ela quer ter trabalho, ela quer trabalhar também, sim, isso é né? muito bom. E a minha geração entendeu que existe a medicina integrativa, existem outros pilares da medicina, que é a medicina da prevenção, né? A gente prevenir. Hoje em dia, 60 anos é jovem, pô, Sim, né? Eu tenho amigos do jiu-jitsu, 60 anos que você não fala que tem 60, né? Então, assim, a pessoa está se preocupando mais com qualidade de vida, com prevenção, né? Prevenir doença, não quer mais tomar remédio. Muitas das vezes é por isso que querem, às vezes, tomar, busca através do canabidiol, porque é algo. O canabidiol, acredito que tem ganhado força muito, claro, por benefício, né? Lógico, benefício. O paciente se sente bem, mas pouco efeito colateral. Segurança, né? Rivotril é bom pra cacete, resolve pra caramba. Toma Rivotril todo dia pra ver como é que é. pois é. Zolpidem, você dorme bem pra cacete. Começa a tomar Zolpidem todo dia, você vai ver na segunda semana se um comprimido vai te fazer efeito. Vai precisar de dois, vai acordar no meio da noite para tomar mais. E aí vai. Eu vi que você. Aquelas bem fofoqueiras, né? Mas é que assim, eu vi que você, por exemplo, toma o seu olhinho e vai fazer o jiu-jitsu. Por quê? Porque é o seguinte, o canabidiol ele te dá essa segurança, né? A gente, igual a mãe da criança autista, ela começa a dar uma gotinha por dia para o paciente, aumentando sucessivamente, e ela vai perceber em quais momentos que a filha ou filho precisa de uma dose um pouco maior, né? Ela dá 3, 4 gotas, a criança está ficando bem tranquila, está tirando agitação, mas se ela dá 5, 6 gotas, a criança dá um soninho na criança. Então ela passa a dar uma quantidade maior à noite. Aí ela vê que de manhã, se ela dá uma dosezinha um pouco maior, a criança fica um pouco mais focada. Mas se ela aumenta um pouquinho mais a dose, a criança começa a ficar eufórica. Então ela vê que uma dosezinha maior, a criança fica tranquila. Então ela vai lá e dá. Aí a criança precisa fazer alguma coisa, precisa ir na igreja, no meio da tarde. O barulho da igreja vai agitar ela, ela vai ficar agitada. Aí a mãe começa a entender a medicação, não faz o Rivotril SOS, Sim, então vai fazer o canabidiol SOS. Vai tomar lá algumas gotinhas para da ir antes da igreja. igreja, pode fazer. Respondendo a sua pergunta, eu tomo antes porque me dá um pouquinho mais de disposição, eu fico um pouco mais focado, né? E Pronto, aí vou te aí, fazer aquela pergunta que eu fiz quando a gente estava fazendo o teste. Quando você toma, você não fica viajando, tipo, como não, se você fumasse um não, beck? Porque se eu fumar um não. beck antes de qualquer coisa, porque é o seguinte, eu estou sentada, vou acender uma maconha, daqui eu não saio. Daqui ninguém me Não, tira, entendeu? não, não. É, não traz esse, não atrapalha, tá? Vamos lá. Hoje em dia a gente já não fala mais do canabidiol, a gente fala de outros canabinoides, também com poder analgésico, com poder anti-inflamatório. O Sim. THC por si próprio ele tem um poder eufórico também, analgésico, tudo isso vai depender da dose. Então, se eu busco um pouquinho mais, eu quero ficar mais focado, mais agitação, eu tomo um canabidiol com CBG, pré-treino. Depois do treino, eu tomo um canabidiol full spectrum, que é pensando mais na minha recuperação, na atividade anti-inflamatória, tirar a ansiedade da dor, tirar a ansiedade do cansaço. E às vezes à noite posso usar um canabidiol que é mais rico em CBN com THC que vai me dar sono. Como tudo, o paciente, quando vai, lógico que ele vai fumar o primeiro baseado da vida, ele pode ter N sintomas, né? N efeitos. E por A que gente que não dá sabe. fome? Questão por liberação hormonial, de hormônio no intestino, no estômago, Ah, né? Onde eu estava, por exemplo, ele vai fumar o baseado. primeiro baseado.
que é uma grande quantidade de THC. A gente não sabe como que ele vai receber de primeiro momento. Ele pode ter pânico, ou ele pode ficar rindo pra caramba de tudo e qualquer coisa. Depois de alguns momentos, ele pode ter fome e pode dar sono, né? Agora tem paciente que pode ficar agitado, boca seca pra caramba, entrar em estado de pânico. Quanto mais a gente usa, esses efeitos vão ficando os efeitos mais A menos. clean do THC. Você vai tendo menos os efeitos ansiogênicos, porque você vai acostumando com o uso, né? E vai tendo só os efeitos positivos do THC, que é o relaxamento, muitas vezes o olho fica caidinho, dá fome, posteriormente de um tempinho do uso dá sono, mas a gente tem que tomar muito cuidado com o THC. E por que fica com o Depois de olho um momento, vermelho? depois de um vasodilatação. Ah, Depois de um momento que a pessoa começa, estamos falando de maconha, de baseado. maconha que Depois compra de, aí, depois, nos lugares isso, errados. isso. Depois do momento que a pessoa começa a usar, a parte de estudos demonstram que o uso crônico da maconha mais de 3 vezes na semana tem alto poder de dependência. Tanto quanto álcool, quanto cocaína, tanto quanto qualquer droga. Tabaco, usada mais de 3 vezes na semana, tem alto poder de dependência. E aí a pessoa ela começa a usar aquilo para se sentir normal, né? Além de tornar um hábito, um mecanismo de recompensa, ela usa aquilo para estar tá normal. O THC, ele aumenta o foco da pessoa, né? De início, ela fica focada 2 horas, mas depois ela fica focada 1 hora, depois fica focada meia hora, depois fica focada 10 minutos, e aí começa a aumentar a quantidade de baseado. E por que fala que queima os neurônios? Porque antes de uma certa idade, de 21 anos, por exemplo, que a gente não está com o sistema nervoso central totalmente formado, ele pode atrapalhar, né? O próprio efeito do THC em grande quantidade pode dar um déficit de memória, um déficit de atenção. Então, é por isso que falam, né? Que queima neurônio. Mas, então, o THC, e aí quando a gente vai fazendo uso, a gente vai acostumando com a substância, a gente consegue fazer as nossas atividades, principalmente atividade de ar livre, né, de foco. Tem pessoa que gosta de tomar o baseado, baseado de underground, baseado que a gente não sabe que a gente está encontrando ali, tem muitas coisas ruins além do THC, né? Mas a pessoa que faz o uso através da forma medicinal, do óleo, por exemplo, ele tem óleo que é puro THC, o extrato puro em THC, não tem poder de efeito psicoativo, enfim, de deixar com o olho vermelho, aquela coisa toda, mas tem um poder eufórico, ajuda no foco. Você tomar um THC e correr, malhar, é gostoso pra caramba, E porque a gente sabe foca. que a maconha comprada da forma que não é legal, que não é medicinal, ela não tem só, Deus me livre, a gente não sabe o que põe ali no meio, mas tem toda aquela questão energética, né? Porque não é um país que é liberado o uso, então já tem uma energia de proibição. Aí vê a energia, da onde veio, quem está fazendo, quem está manuseando, né? Eu acredito muito em vibração. Vibração e troca de energia. Aí você imagina o que você não vai enfiar no seu corpo. É isso que as pessoas não entendem, né? O que está por trás ali, É né? isso. É isso que eu tento falar para meus pacientes, às vezes nas consultas. É uma coisa meio chata de falar, mas assim, é muito importante falar para eles, sabe? Porque a maconha, ela é uma esponja. Tudo que a gente bota na maconha, ela suga do solo. Ela suga o ouro e suga O veneno. o escracho, o veneno, né? Tanto que em alguns lugares, alguns países, alguns lugares do mundo, quando a gente quer fazer um rodízio na terra, né? Por exemplo, planta um cana-de-açúcar, aí tem todo o processo de plantação, germinação, crescimento, corte. Antigamente existiam as queimadas, né? E aí danificava muito o solo.
E aí a pessoa tinha que plantar alguma outra coisa ali em cima nesse solo, para esse solo se reconstruir, digamos assim. Aqui no Brasil a gente planta amendoim, planta tomate, né, que ajuda a rejuvenescer o solo. Em outros lugares do mundo eles plantam maconha, depois queimam, Que né? ela, tipo, Porque suga, né, ela energia. suga tudo de ruim que tem do solo, tanto de bom quanto que de ruim. E aí, o que acontece? Muitas das vezes fornecem o óleo prensado, né? A gente vai em busca de um óleo realizado, às vezes, artesanalmente, ou faz o óleo em casa. Muitas das vezes extraem o óleo através de aqueles banho-maria a álcool, prensa. Então, você tem grande quantidade de CBD, grande quantidade de THC, ou não, né? Ou grande quantidade de porcaria pra caramba, metais Exatamente. O pesados, cocô dos enfim. gatos, né? Porque, por exemplo, na casa, vamos supor que eu vou plantar na minha casa. Ali tem, Exato, eu tenho 5 gatos que faz cocô ali. Aí tem a exato, energia da exatamente, lagoa. A minha casa é fundo de lagoa. A lagoa a gente sabe exatamente. que a água, né, ela traz, tem os lençóis Né? freáticos que trazem um monte de energia. E, e aí é aí onde vem a importância dos óleos ter um certificado de Aí análise, pronto, isso que eu né? ia te perguntar. Aí você é meu médico, você fez todos os exames, chegou à conclusão, ah, não, a Márcia é de boa, a Márcia é só um pouco ansiosa. A gente sabe que é mentira, porque o diagnóstico vai ser bem diferente disso, mas vamos supor. Aí você fala, bom, Márcia, agora você precisa se medicar. Aí você me... Eu vou aonde? Então, a gente, eu gosto de muito, é claro, que eu que mostro as opções para o paciente, mas gosto de dar as opções para o paciente, explico tudo direitinho, em concentração de óleo, quanto que tem ali dentro, quanto que ele vai gastar financeiramente. Eu quero saber sobre isso, mais ou E menos, se puder aí eu, falar. e aí eu explico tudo direitinho, qual é o melhor óleo para relação custo-benefício, né? Muitas das vezes a gente tem óleo com certas concentrações, uma quantidade legal de ml no seu frasco, em que às vezes o óleo de cara é caro, mas se você for ver a quantidade de ml, etc., e dividir por miligrama, por gota, o valor, sai menos que 10 centavos de dólar a dose, né? Então, isso tudo faz parte do tratamento, de quanto que o paciente pode gastar para ele poder aderir ao tratamento. Mas falando lá das impurezas, existe uma coisa chamada COA, tá? O COA ele tem que ser falado, ele tem que ser conhecido. Já tive representantes de marcas de óleo, de associação, enfim, óleo artesanal, que veio fazer reunião comigo, fazer para eu poder prescrever o óleo deles. Quando eu perguntei o que é COA, a resposta do representante é: desculpa, doutor, mas o que é COA? E o Não que dá para a é? gente conversar. COA é certificado de análise. Em inglês, né? Certificate of Analysis. Ele, ele mostra para mim o lote que foi feito, a plantação, qual é o lote da plantação, a data de plantação e a data da colheita, exatamente o que tem ali dentro, né? Exatamente, deixa eu ver se eu consigo te mostrar um COA aqui, exatamente em miligramas de THC e CBD dentro do frasco e quais são os outros canabinoides maiores e menores que tem ali, qual é a quantidade. E me garante que dentro do óleo não tenha metais pesados, Entendi. né? Alguns estudos mostram que a maior quantidade de metal pesado no organismo, na urina das pessoas, são em usuários crônicos de maconha, né? Olha, Por quê? Justamente por porque a causa da maconha puxa terra. tudo de ruim do solo. Quer ver? Eu estou entrando aqui, entrei aqui num site rapidamente, que como eu sou médico, eu tenho Acesso. acesso, né? Do que um paciente, por exemplo, em casa não teria. Mas, por exemplo, eu vou botar um óleo aqui, ó. Aqui. Se ele quiser compartilhar uma tela, ele consegue?
Ah, já foi, Não, já foi. não sei fazer isso. Vou botar o óleo aqui. Tá. E aí tem aqui, ó, coa, né? Vamos lá. Vocês estão conseguindo enxergar? Tô. Não precisa, pode ir um pouco mais para trás, tá muito perto. Vai, coa, tá, vai. Né? Coa. E aí ele mostra para mim, olha aqui, total de quantidade de THC em miligrama, total de CBD, total de canabinoides, né? Sim. Micotoxinas, tudo. Pesticidas, solventes ó, ausente, micotoxina ausente, pesticida ausente, micróbios ausente. E aqui tá aqui, ó. Quantos porcentagens que eu tenho exatamente, né? Entendi. É CBD, como se fosse, na verdade, o que eu estou entendendo assim, é como se fosse os fornecedores dos óleos, é como se fossem os laboratórios que vão aí no teu consultório te isso, oferecer aquele monte de isso, remédio, aquela pastinha isso, preta que tem, e ele isso, te joga um monte de remédio de graça para isso, você intoxicar seus pacientes, e, enfim. Né? Você fala, tô com dor de exato, cabeça. Você pega, tipo, aquele remedinho lá e fala, eu tenho essa amostrinha grátis, toma, pra exato. experimentar. É isso aí, é isso aí. E aí a gente pergunta do COA para ver qual é a qualidade do produto do cara. Pronto. E o Se cara tiver um tem que bom ter COA, isso. o cara tem que ter. O Pronto. cara tem que ter. Até as associações hoje em dia, eu trabalho com uma associação de interior de São Paulo, de Franca, que tem uma filial lá na minha cidade de origem, lá em Lins. Eles têm certificado de análise, né? Eles pagam um laboratório terceirizado. O importante é você pagar você ter um laboratório terceirizado, que Mas não tem isso nada a só o ver com médico que você. sabe, né? O paciente, ele tem acesso a. Desculpa, Márcia, desculpa. Não, tá tudo bem. Ele tem acesso sim. Os olhos, os frascos, ele vem Tem com que QR ter. Code. Ah, é isso que eu queria saber. Aí pronto. Aí, então você tem seus fornecedores já, que você sabe que tá tudo corretinho. Sim. Então eu não preciso me Aí, preocupar e ficar correndo não, atrás de fornecedor. não, você não precisa se preocupar. O interessante do que eu gosto de falar para o paciente que quer coa é que muitas vezes o cara vem com óleo é, De que cozinha. ele encontrou na rua aí, e aí vem tirar onda com o meu paciente, vem tirar onda com o paciente que está pagando mais barato, que está resolvendo. Eu falo que nessas horas não se compare, precisa ter calma. Sim. Pergunta do COA, qual é a análise de certificação do, Na verdade, do o óleo melhor dele. é em jogar na mão de vocês nesse processo. Sim, sim. Você vai falar, Marcelo, é o seguinte: você vai comprar desse ou desse. Entendeu? Porque se você abre um leque, tá sujeito a esse tipo de situação, eu acho. A gente não tem como abrir o leque e deixar na mão do paciente a escolha. Exatamente, entendeu? Né? A Então, gente precisa indicar, ó, eu indico esse, os valores são esse, para você ter adesão. Trabalhando em cima disso, a gente vai ter tais resultados. e aí Né? esses seus laboratórios, eles têm no Brasil a sede, eu vi que você tem um, que é perto da sua cidade, mas o resto é fora. Fora. A gente, hoje em dia, dependendo da. Hoje em dia existe uma plataforma muito grande. Né? Existem plataformas que que dá acesso ao paciente para o paciente poder comprar. Né? Tem as plataformas mais conhecidas, por exemplo, a Canect, por exemplo, a plataforma Equilibra, que viabilizam, facilitam a compra do óleo para esse paciente, né? Facilita a chegada do óleo para esse paciente. Mas, de qualquer maneira, ele vai precisar do médico, vai precisar É. da receita. Então, Né? eu quero fazer tudo com o meu médico. Eu acho Essas, que esse é o caminho. essas, essas plataformas, geralmente, eles têm dois profissionais, que geralmente são farmacêuticos, altamente especializados, tá? Em cannabis medicinal. E aí eles auxiliam até o paciente, ajudam o paciente, muitas vezes ajudam a gente, médico. E aí a plataforma é meio que um atendimento automatizado via WhatsApp, sabe? Você entra lá no canal deles através de um link que o médico manda, e aí ele vai clicando e vai tudo automaticamente até cair com o vendedor para você poder fazer o link, Aí eu comprei para poder fazer a nessa compra. plataforma que você está falando. Isso. Demora quanto tempo para receber? Porque vem de fora. Vem de fora. Demora 15 a 20 dias, né?
vai depender muito da boa vontade dos nossos colegas da Tá, Anvisa. mas eu não tô com tempo para isso. Eu faço como? Tá? Aí a gente pode tentar um óleo de associação, um óleo que chega um pouco mais rápido para a gente poder fazer a ponte, né? Esse E laboratório isso que fica no Brasil, que você falou, que é perto de Lins, ele demora esse tanto também? não é um laboratório, é uma associação. Ah, Uma associação. Não. Aí demora um tempo menor, é o que eu estou te falando. Só que aí é um óleo artesanal, é um óleo, digamos assim, com a qualidade um pouco diferente, né? Em termos de cor, em termos de tudo isso. Mas é uma forma mais rápida do paciente poder aderir ao tratamento, entendi. né? Pô, porque eu acho muito tempo. É. 20 a 30 dias até chegar. E até. Imagina ser pessoa ansiosa. Pessoa ansiosa, quer tratar a ansiedade, tem que ficar esperando 30 dias para o remédio da ansiedade chegar. É Para depois que difícil, começar a tomar, esperar de quase um mês para fazer efeito. é complicado. Isso é um fator um pouco negativo, né, no nosso tratamento. A gente fala um tempinho maior assim, mas a medicação chega antes, tá? 15 dias a medicação chega. Se o Muitas vezes, cliente comprar eventualmente, direto deles, chega, eu acho que demora, mas se o paciente pagar para o médico pedir, não é mais rápido? não, é a mesma coisa. Não, não faz diferença alguma. Porque o que acontece? Como a medicação ela vem, falando de medicação dos óleos importados, né? Falando da medicação importada, o paciente ele precisa de ter uma autorização da Anvisa para poder importar a medicação, né? A Anvisa está saindo muito rápido a autorização da Anvisa. Quarta-feira, a minha paciente teve uma autorização em 10 minutos. Então, assim, ela mandou os documentos, mandou os dados, e aí a Anvisa autorizou. Você pode fazer a Anvisa por duas maneiras. Ou através da própria plataforma, tem um profissional lá que faz o relacionamento médico-paciente, relacionamento com o paciente e o atendimento. Ele faz a Anvisa para você, ou você entra no site do Gov e pode fazer a Anvisa, né? A partir da Anvisa, você pode fazer a compra da sua marca, do óleo que você escolheu. O processo mais demorado é o processo da chegada, né? Tudo isso vocês dão nota fiscal para que o plano de saúde reembolse? A gente dá nota fiscal. É Dá nota fiscal, porque, assim, claro. por exemplo, meu plano de saúde é super caro. E, porra, já pago o plano de saúde caríssimo, né? Então, eu tô falando isso porque muita gente pode ter dúvida. Então, assim, eu tô te perguntando isso porque eu vi no site de você, do grupo de vocês, que existe sim, vocês dão nota fiscal, recibo, inclusive do Sim, medicamento, para ter sim. reembolso, né? Ah, sim. E aí você pode pedir a nota, tudo direitinho, né? E em relação à consulta, a nota da consulta, a gente também emite. Eu também costumo emitir meus E pacientes quanto quando é? pedem. Tá, você fez meu tratamento, aí quantos dólares é um frasquinho? Falando em dólares, o frasco varia de $30, $60, $70, depende do Então, um produto. tratamento é de 1.500 a 4.000 reais. Não, o Não, tô fazendo tratamento a conta mensal, errada. o tratamento mensalmente é em torno de Ah, R$ 200, 70 dólares, vai, $700, 250. dólares. Ah, Varia até R$ 500, por R$ 600 mês. por mês. Mas se você for colocar no custo-benefício, tem óleo importado, inclusive, de ótima qualidade, com custo-benefício muito bom, e que o tratamento mensal sai mais ou menos R$ 70, R$ 100, Aí, ó. né? Mais barato até que medicamento que você compra na farmácia. Você compra um Êxodo, né? Não estamos falando de nada genérico, sei lá. Você vai pagar mais caro que isso. E sabe por 100, que que eu tô te falando isso? R$ 150 Porque mais. tem muita. Por isso que eu falei mistificar, desmistificar. Eu tô fazendo assim, eu Ah, tô fazendo isso daí de propósito, para provocar. Porque assim, tem isso é. pessoas que falam assim, ai, não, o tratamento é caríssimo. dez Não, mil reais um tratamento. Eu falava, gente, não é possível um negócio desse. não, isso é balela. Isso é balela, né? E outra coisa, quanto mais o conhecimento do médico, mais opção de tratamento ele vai te dar, né? Porque o que acontece? Às vezes o médico que está começando, o colega que está começando com a cannabis medicinal, ele é paciente. Sim, Quase que 100% das pessoas. sim, Ele é paciente. Muitas das vezes começou o interesse porque começou a tomar e deu certo para ele. sim.
E ele quer para os outros o que ele viu que deu certo para ele, né? Isso que é Exato, bonito, exato. né? E muitas das vezes esse médico, esse colega, ele está fazendo uso de um óleo caro, digamos assim, né? E aí ele tem o único contato que ele tem para poder comprar, para poder fornecer para os pacientes é esse. Então ele passa para o paciente aquilo que ele tem conhecimento, tem certeza que dá certo, né? Principalmente um pouco os óleos mais caros. Mas não quer dizer que o óleo é caro, o óleo é bom. Exatamente. Não Então quer vamos para a dizer. linha do tempo, Igor. Vou pegar um bonequinho aqui, né? Então, assim, eu quero começar a fazer o tratamento. Linha do tempo. Eu ligo para um médico que é associado ao tratamento do cannabis. A gente depois vai deixar os links dessas plataformas que você falou de atendimento. E aí eu vou me medicar O primeiro passo é procurar o médico. Pronto. Aí eu procurei o O primeiro passo é médico, procurar aí o a gente médico. vai fazer uma anamnese, você vai pedir uns exames. Se meu Exatamente. caso não for muito assim necessário a questão de um psiquiatra, então você vai resolver minha questão. Isso. Não tomo nenhum medicamento. Eu tô falando de mim. Não tomo nenhum medicamento. Eu quero fazer por questões emocionais, Perfeito. psicológicas, A né? gente inicia a consulta, né? Geralmente o paciente vem através me encontra no link que tem no Instagram ou através de algumas empresas, né? Sim, Algumas associações, algum laboratório que geralmente tem a gente como médico, tem segurança, né, que a gente acompanha o paciente, e aí o paciente vem até a gente, é feito uma anamnese completa, uma consulta, né, um bate-papo, como eu gosto de falar, geralmente é 1 hora, 45 minutos. No valor da minha consulta, eu disponibilizo para o meu paciente uma segunda consulta já dentro desse valor, porque o mais importante de tudo no sucesso terapêutico relacionado à cannabis medicinal é o acompanhamento. exatamente. Porque, às vezes, uma dose não resolve, 2 doses resolve, 3 gotinhas é muito, e aí 2 gotinhas e meia não é muito, você precisa ajustar, você precisa saber o horário que faz o óleo, porque muitas das vezes o paciente vem para você com polifarmácia. Aquele paciente que chega para você com alguma comorbidade, que não toma nada, é o melhor dos mundos, mas não é a realidade do médico que trabalha com cannabis Sim, medicinal, né? É droga pra cacete, é paciente fazendo um monte de medicação com interação medicamentosa, e a gente tem que ajustar a casinha, né? sim. A grande vantagem é que o canabidiol ele é um soldado que regula todo o exército, né? Ele é um homeostático, ele faz a organização do nosso organismo. Então, através dele, a gente consegue. Mas vamos lá. Então, a gente faz a consulta, através do médico, o paciente vai conseguir comprar a medicação. Depois que termina a consulta, ele basicamente já não sai com não é sai com a receita, mas Sim. basicamente ele vai ter a receita. Conforme mais a gente vai estudando, parece que vai ficando mais difícil para a gente liberar a receita para o paciente, porque a gente tem muito mais opção, a gente pensa muito mais, né? A gente coloca muito mais possibilidades de acerto e erro, de efeito colateral, que são mínimos. Vamos falar dos efeitos colaterais É daqui a pouco, isso. são mínimos, mas também existem. E aí eu, com calma, eu tenho ai meu Deus, eu tenho um prontuário eletrônico, né, que eu faço nossa anamnese, digito tudo, acabou nossa consulta, acabaram minhas consultas do dia, eu acabo revendo o prontuário dos meus pacientes de novo, tudo que eu anotei, aí já é um momento com um cafezinho, porra, bem tranquilo, com meu cachorro do lado, por incrível que pareça, ele tá aqui, deitado aqui no meu pé, Oh, e aí eu faço a receita para o paciente. Aí a gente vai entrar geralmente no final da consulta é quando eu abordo isso, tá? Questão financeira, quanto que pode pagar, quanto que está esperando pagar, tudo isso. Aí a gente entrou num acordo que o paciente quer um óleo de associação. Tem perfil de paciente, tem paciente que prefere usar óleo de associação. Por tudo que ele pensa, por tudo que ele acredita, ele quer ajudar quem, sim. né? Ele Que quer ajudar um óleo de eu sou a associação. favor da associação, mas tem que ver Então, se a beleza. associação de fato. Então, a gente prescreve óleo de associação, mas aí a gente explica. O óleo de associação ele é mais barato,
entre aspas. Ele está um frasco em torno de 200, R$ 250. Mas algumas associações exigem que você pague uma mensalidade para ela mensalmente de R$ 100, R$ 150. Então, o óleo já começa a ficar um pouco mais caro. Já custa 400. Já custa 400. Então, chega um pouco mais rápido. Ah, não. A gente vai prescrever um óleo importado. Existe a opção de eu te dar a opção de comprar direto pela plataforma, seja ela da Canex, ou seja ela da Equilibra. Os meus pacientes que são atendidos presencialmente na Gravital, a gente faz pela plataforma da Equilibra. Ou algumas marcas, elas não estão nas plataformas, né? Que são as marcas que foram praticamente pioneiras no mundo da cannabis medicinal. São marcas tão grandes que não precisam da plataforma para vender. Elas têm os seus próprios representantes. Então, por exemplo, a Márcia é representante da marca X. Eu atendi a Joana. Eu atendi a Joana, colhi a anamnese da Joana, decidi que para a Joana eu vou prescrever o óleo da marca X. Entendi. Então, eu te passo o contato da Joana, a Joana vai te mandar os documentos dela, você vai emitir para a Joana a Anvisa e você vai emitir o link para a Joana poder comprar. E aí, a medicação vai sair lá da tua empresa e vai direto na casa da Joana. Né? Que legal. Aí o que acontece? Fez a primeira consulta, a gente já tem uma segunda consulta já praticamente pré-agendada. Eu já deixo meu WhatsApp com o paciente full. Eu falo tempo comercial, em horário comercial, mas a gente acaba atendendo qualquer hora que pega no telefone. Agora, né? o retorno você faz calculando o tempo de chegada do medicamento e de uso, né? Isso, o retorno eu faço 60 mais ou menos, dias, 90 dias? não, mais ou menos 20, 10 dias da Mas se o chegada do medicamento medicamento. demora para chegar? Não, então, a gente faz o retorno depois do medicamento chegar, Márcia. Quando o medicamento chegou, a gente começa a contar. Tá bom. Então, chegou o medicamento, o paciente tem que te avisar, ó. Recebi. Claro, recebi, vou começar a tomar, tá? Porque depois de uns 4, 5 dias eu já entro em contato com o paciente de novo. E aí, como é que tá se sentindo? Tá tudo bem? Espera um pouquinho, não aumenta agora ainda não. Entendi. Segunda semana, e aí, como é que tá? Vamos agendar o retorno? Vamos agendar o retorno. Aí esse paciente vem. Retorno é um bate-papo rápido. Meia hora, 40 minutos ali. Ajusta a dose, como é que vai ser daqui para frente. Ensina a usar. E tem lugar certo para guardar? Ia Põe falar na isso agora. geladeira, coloca no Tem. sol, longe do sol, perto de TV, eletrônico, como que é? Longe do calor, longe da luz. Pode oxidar, fazer oxidação. E longe dos medicamentos alopáticos. Eu tenho que guardar no armário da cozinha, tipo... Melhor lugar para guardar é no armário da cozinha, no armário de roupa. Eu guardo no meu armário de roupa. E de preferência, não deixar perto de celular, eletrônico, porque eles também têm os eletrônicos, eles soltam... Não deixar perto dessas cargas de energia ruim, não. Que legal! Será que eu vou virar Efeito uma colateral plantadora? é muito pouco, tá? Efeito colateral é muito pouco e totalmente tolerável. Quais são? Dor de barriga? Pode dar um pouquinho de dor de barriga. Tem pessoas que têm alguns... Isso mais com autismo, né? Dor abdominal, às vezes agressividade excessiva, às vezes ansiedade, aumenta um pouco da ansiedade. No começo, né? Isso é tipo de efeito colateral e, ao meu ver, estudando, eu acho que isso sim atrapalha a adesão ao tratamento, né? Dor, agressividade, aumentar a ansiedade, aumentar a agitação, isso aí ninguém quer. Mas os outros efeitos que às vezes pode causar, solta o intestino, dá um pouquinho de diarreia, isso é muito passageiro e a mulherada fala, pô, doutor, me resolveu porque eu sou constipada. Eu não evacuo e agora eu estou fazendo cocô. Boca seca é um efeito também bem tolerável, né?
Sim. O olho Agora, um não dos fica efeitos... vermelho. Não, o olho não fica vermelho. A canela não fica Um- fina. É Não, aquelas coisas, né, que a gente fala, que quando você vê que o guri fumava maconha, isso da minha época, assim, tinha canela fina. Ai, que mentira, né? Isso é mentira, né? ah, cara, acredito que sim. Dor de cabeça, às vezes a dor de cabeça do canabidiol é ruim. É uma dor de cabeça frontal, frontoparietal, pesada, eventualmente dá um pouquinho de tonteira. E aí, como que resolve isso? Ou você para de tomar uns dias e acerta a dose de novo, ou reduz a dose até encontrar uma dosezinha ideal que não vai trazer esses efeitos. Mas esses efeitos são totalmente passageiros, assim, e o paciente começa a tolerar tudo isso. Entendi. No caso, você falou de quem não toma remédio, tal, tipo assim, meus filhos até uma certa idade, antes deles começarem a fazer as coisas, as merda deles, né? Eles nunca tinham tomado nem antibiótico, assim. Tava com dor de garganta, para mim tudo se resumia em Tilenol. Tá com dor de cabeça, Tilenol. Tá com dor... Mas antibiótico, nada. O máximo que eu dava era Tilenol. Já viu maconheiro doente, Márcio? Então, é isso, entendeu? Eu acho que é Isso, acho que é anti-inflamatório, uma fazenda, mas antioxidante, para mim não tem, o meu solo não é analgésico. bom, entendeu? Assim, eu tenho dor de cabeça, eu tomo canabidiol. Eu tenho dor de garganta, eu tomo uma dose maior do canabidiol. Eu tenho dor no corpo, eu tomo uma dose maior do canabidiol. Dificilmente eu tomo remédio, né? Sim, Dificilmente eu tomo remédio. Minha medicação é canabidiol mesmo, assim. Durante uma época de vida eu tive alguns momentos ruins, né? Na minha época principalmente de formação, né? Época de residência, entrou pandemia, eu estava no meio da pandemia fazendo minha especialização de terapia intensiva, então foi a especialidade que mais demandou, né? E naquela época eu recorri ao remédio, me fez sim. muito bem, e, e associado ao remédio eu entrei com canabidiol. Desmamei o remédio, que na ocasião foi estalopram de manhã. No início, eu me esqueci o nome do remédio que eu tomava para dormir, mas era um remédio que o meu psiquiatra dizia que era um remédio bem seguro. E aí, logo depois, eu troquei para quetiapina, tomei um tempo associado com canabidiol, e aí fui reduzindo tudo, desmamando aos poucos, e hoje em dia só tomo canabidiol, e o canabidiol me resolve para tudo. Você tem o quê? Ansiedade, Tive depressão? ansiedade, tive ansiedade, que desencadeou um pouco de depressão. Que, na verdade, é aquela coisa que a gente tem dificuldade de viver o presente, né? Que a ansiedade é preocupação com o futuro. E a Isso, depressão é saudade do passado, de alguma coisa que exato, às vezes a gente não sabe nem o que é. exato. Por isso que a importância do autoconhecimento, da espiritualidade, de tudo isso. Então, a gente somos eternos buscadores, eu acho, e temos que continuar sendo. Não Ai, meu foi Deus, deu só, uma não foi porrada só aqui. o canabidiol que me ajudou. O que Eu mais que te falo ajudou? eu falo para os pacientes, remédio nenhum é cereja do bolo. Canabidiol nenhum no mundo é cereja do bolo, a não ser que você tenha uma doença e você precisa do remédio para viver. É. E que você não tenha consciência. Diferente. Mas tudo, tudo um autoconhecimento, se conhecer, se alimentar bem, aí, consequentemente, se alimenta bem, melhora a ansiedade, começa a dormir bem. Quem você coloca para te rodear, quem você coloca dentro da sua Exatamente, casa, né? exatamente. O que você escolhe fazer à noite, se você escolhe sair beber à noite, beber demais, voltar tarde, não dormir bem, no outro dia assim sucessivamente. São tudo escolhas que vai te trazer Uma consequências. resposta, né? Exatamente, exatamente. Se você quer ter equilíbrio, viva em equilíbrio, né? Então, assim, eu aprendi isso.
isso né? não é ser santo, isso não é É, ser Buda, até porque a gente está longe sabe? disso, mas é o Eu caminho do aprendi meio, isso. né? É saber dosar as coisas. E saber o seguinte: se eu tenho problema com bebida, cara, eu posso viver, eu não vou beber, eu não vou andar com pessoas que gostam de beber, eu vou procurar um outro grupo de pessoas. Se eu tenho problema com, sei lá, vamos falar uma outra coisa aí pra gente não fazer. Eu adoro massa, pão, porra, eu adoro. Se eu pudesse comer o dia inteiro, isso, comia pão o dia inteiro. Então eu vou evitar, né? Ir no horário, coisa idiota, mas eu vou evitar ir no horário do supermercado que eu sei que sai um pão quente. Exatamente, Entendeu? exatamente. Entendeu? É a mesma coisa com canabidiol, é a mesma coisa com remédio, né? Você precisa ter escolhas, né? Para você ter equilíbrio. Então, assim, E aquilo ajuda que você falou, muito. né? A escolha de quem você vai ter ao seu redor, e isso, muito mais do que amigos, é a pessoa que você escolhe para ter um relacionamento. A gente pode ir até além. Totalmente. Porque é o seguinte, às vezes as pessoas não querem ficar sozinhas para não quererem ficar só, com medo da solidão, ou com medo delas mesmas, porque normalmente quem tem problema de ficar sozinha é porque não se conhece e não aceita a própria companhia, acaba, não que ninguém é melhor do que ninguém, mas a energia daquela pessoa não condiz com a sua e nem do que você realmente precisa para se equilibrar e acaba se juntando com uma pessoa que vai ser, não vai trazer benefício para você. E a gente sabe que ficar com uma pessoa não é só ficar, você cria um vínculo energético com essa pessoa de uma tal maneira e que, dependendo do tempo que você persiste com esse relacionamento, vira um bololô que depois para você tirar isso Claro, demora. claro, você convive. Eu acho que o ser humano é troca de energia, né? Exatamente. Só que tem O gente ser que acha que humano é é. besteira, aí sai por aí beijando todo Não, mundo. Sai por não. aí as guria vou me cancelar. Mas, sabe, Sim, dando para todo é, mundo, entendeu? o, o, o relacionamento é troca de energia, né? Todo tipo de relacionamento. Seja ele amizade, né? Você. Por isso que é aquilo. Tome muito cuidado com quem que você coloca dentro da tua Não, e casa, né? nossa casa é nosso templo, é um lugar Exatamente. sagrado. Muito diferente você ter uma relação ali esporádica com um cara que tem uma energia pesada, que você consegue sentir, né? Do que levar esse cara para dentro de casa. Ainda mais se você ter uma relação íntima com uma pessoa que é troca de fluidos, né? Pelo amor de Deus, eu acho isso tão perigoso. Imagina num momento de orgasmo, o tanto de energia que você está jogando para Exatamente, fora ali, aquela coisa, né? Para dentro de uma pessoa, às vezes, né? Você está exatamente. trocando, né? Com a pessoa ali. E fica reverberando dentro Fica, de né? você. Fica aquela energia. Então, assim, isso é muito importante a gente cuidar, né? Cuidar da nossa energia, cuidar do que a gente absorve. Às vezes você está do lado de uma pessoa que você se sente tão bem, É. você nem conhece a pessoa, mas você. Energia, bicho, sabe? Energia, a E gente é é movido por isso não é ser energia. chato, isso é você O ser humano, entender. o ser humano é movido por energia, sabe? Quando você tá mal, quando você não tá bem consigo mesmo, você só atrai gente de energia Sim. carregada do teu lado, sabe? É isso, assim, né? A gente entrou em assuntos muito mais do que só a cannabis, né? É Eu acho porque, na que verdade, o ser humano é isso, né? É o a conjunto cannabis de é isso assuntos, também, né? né? A A gente pode ficar aqui gente, viajando, né? É isso. a cannabis também é isso, né? A gente proporciona muito bem-estar, muita qualidade de vida para as pessoas. A cannabis associada à qualidade, a hábitos de vida saudáveis, cara, uma grande aliada. É uma grande aliada. Você ter uma alimentação balanceada, alimentação saudável, alimentação rica em ômega 3 é muito bem-vindo com o canabidiol. Uma suplementação acompanhada com médico, com creatina, é muito bem-vinda também, associada ao canabidiol, sabe? E fora, vamos lá, as doenças que realmente precisam, né? Paciente com autismo, o canabidiol controla muito os sintomas de agressividade, automutilação, fobia social, crise convulsiva, ele age como neuroprotetor, né, aumentando ali o
o limiar para a pessoa poder fazer crise compulsiva. Nas doenças neurodegenerativas, como Parkinson, Alzheimer, ele desacelera o avançar da doença, melhora tremor, aquela babação, agitação, alucinações, ele consegue reduzir. A gente está em outubro, né, Márcia? Sim, Mês da saúde feminina, mulherada sim. aí, cada vez mais chegando com força. Eu praticamente, hoje em dia, só trabalho com mulher no ambiente de terapia intensiva. Isso há 10 anos atrás era só homem, meio É. militar. Então a mulherada está crescendo forte, vindo com força. Eu não consigo viver sem vocês. Minha filha é mulher, amo mulher em todos os sentidos, amo ter mulher do lado, abre minha cabeça, me faz pensar diferente. E para a saúde feminina é incrível também, tá? Tem que tomar cuidado, é Endometriose. prevenção. Eu fiz esterectomia completa quando eu tinha 40 anos. Aham. Eu tinha. E olha que eu não tinha nenhum sintoma. Eu tinha endometriose severa, eu tinha 8 miomas e tinha cisto no ovário, tipo, a estragada. Aham. Mas, tipo assim, tirou, resolveu, e assim, eu fiquei, puta, vou tirar, não, né? Não posso fazer isso, senhor. Aí a médica falou: bom, seguinte, você não tem opção, né? Você vai ter que tirar. E Mas sabe como eu descobri? Exame de rotina. Por quê? Porque eu não tinha cólica, eu não tinha nada, assim, só o meu fluxo que era um pouco acentuado, mas eu não Aham. tinha dor, eu não tinha nada. Então tem gente que tem, né, dor, tem gente que tem alguma sintoma. Eu não, super normal. Então, mas como eu sou uma pessoa que eu vou no médico, eu faço, sou igual meus pais, Importante, né? Faz um exame de rotina faço ali, se tudo, cuida. Pois tudo. é, tá. Foi por Exatamente. isso que eu consegui diagnosticar ela, só que assim, e é silencioso e é rápido, tá? No meu caso, É. por exemplo, que eu não sentia nada, quando eu vi, ela falou: não, vamos marcar a cirurgia daqui. Aí eu fui pro hospital, enfim, tirei, tá Aham. tudo resolvido, né? E não É, faço reposição hormonal, nunca fiz. entendi. A gente tem bastante receptor no aparelho reprodutor feminino, né? Canabinoide. Então, tanto para endometriose, doenças de ovário policístico, né? A dor gerada pela endometriose, momentos de cólica. Eu não tinha nada, olha que incrível. Eu não Que sei o que, bom, que acontece comigo, sério. que Ao mesmo bom, que tempo que eu bom. tenho dor para fazer a unha, eu tenho dor para pentear o cabelo, tudo que é Aham. assim, é, Uma mais, sensibilidade um pouco é, maior. mais interno, nada. Uhum. Engraçado, né? Mas Sim, enfim, sim. cumpri meu papel, É. tive na verdade, eu tive 4 Teve três gravidez. filhos, quatro filhos, né? Tá ótimo Aí já. coitadinho, não veio, mas os outros 3 vieram. E tá, tu já fiz meu Perfeito. papel, pô, não precisa mais, né? É isso aí. É isso Igor, aí. eu queria te agradecer. Eu sei que teu tempo é sagrado, você é uma pessoa muito ocupada. Adorei te conhecer. Agora eu não vou largar mais o seu pé. Foi muito bom, gostei E muito. Vou ficar muito feliz em poder acompanhar qualquer pessoa que seja, que venha através de sua indicação, até você. Tamo pronto. junto. Muito Vamos obrigada mais uma levar. vez. Você é uma pessoa incrível, super simpático, Obrigado. inteligente, é muito Obrigado. inteligente. Depois eu vou colocar lá sua rede social, quero que você me mande o link para fazerem marcação. Também para não ficarem bombadas. As gurias vão adorar a tua rede social, né? Lógico, né? Gente, ele faz jiu-jitsu, que mais você faz surf, ele tem tatuagem. É que ele tá de roupa aí, mas eu já vi ele sem camisa na rede social. Tem Eu me cuido, eu tatuagem. gosto de me cuidar, eu gosto de me cuidar um pouco. É bonito, Na né? verdade, eu fui atleta desde criança, né? Então, eu acho que o físico sempre esteve junto ali comigo presente. Não é algo que eu cultuo muito, não. Eu apenas gosto de me cuidar, E sabe? querido, espiritualizado, tá em busca do autoconhecimento, se cuida. É capricorniano, gosta de trabalhar, um pouco muquirana, ele diz que não, mas a gente sabe que é um pouco, né? Vai usar a camiseta 10 vezes, tá boa, para comprar outra, para quê?
Né? Não, mas eu não sou muquirana, não. Eu sou do. Tô te Não, enchendo. vamos lá, vamos comprar um negocinho, eu Tem gosto que de saber passear qual é no o seu shopping. ascendente. Aí eu vou te Eu falar depois. acredito que as pessoas me perguntam isso, eu não sei. Então eu vou te dar uma coisa de presente. Depois você vai me mandar no meu WhatsApp seu dia que nasceu, seu horário, tudo. Eu vou fazer seu mapa. Tá bom, O tá bom. mapa é fundamental para você se conhecer. Legal, legal. Sabia? Beleza. Aham, Então a gente top. vai ficando por aqui. Eu queria te agradecer mais uma vez. Queria que se você quiser deixar algum recado, alguma coisa assim, antes da gente finalizar. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Isso aqui foi um bate-papo. A nossa intenção aqui foi tentar levar para vocês como que a gente trabalha com a cannabis medicinal, o que, que é os produtos derivados da cannabis medicinal, o que, que é o canabidiol, de uma forma leve. O intuito aqui não foi nada a gente ficar falando de coisas Ah, não. científicas, né? Talvez a gente tenha um momentinho que a gente vai até conversar sobre isso, sistema endocannabinoide, indicações formais, contraindicações, enfim. Isso aqui foi um bate-papo. Foi um prazer estar com vocês. Márcia, Igor, o pessoal da Cura Livre, muito obrigado, tá? Obrigada. Um beijo. Tudo Um de bom. A gente beijo, vai se falando. Não esquece de me mandar lá que eu vou fazer seu mapa. um beijo. E espero logo, logo, em breve, retornar à Bahia aí, que é um estado que Ah, vem! incrível, Pode vir me né? visitar. Quem sabe a gente não Porque, abre um espaço cara, aqui. não sei o que a Bahia tem, porque Tem. Caraíva, Trancoso, Arraial, meu Deus. Eu moro em Guarajuba, que é perto da Praia do Forte. Eu moro em cima. Aham, delícia. Bom, é isso. Quem sabe um dia a gente se conhece pessoalmente. Com certeza. Beijo, Um querido. beijo. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau.